Toda a situação mudou em questão de minutos, na madrugada de 3 de abril de 2025. Os radares de alerta antecipado chineses detectaram uma grande assinatura de radar de alta energia a menos de 80 milhas náuticas das águas territoriais chinesas na costa de Fujian às 6h45. Sinais de alarme apareceram nas telas dos comandantes operacionais no Teatro Sul do PLA, indicando que poderiam ser sensores de drones do EUA ou um sistema de vigilância avançado. As ordens para um ataque preventivo foram dadas rapidamente pelos generais chineses. Eles estavam confiantes de que sua rede de radares multicamadas, baterias CIWS tipo 730 centenas de mísseis, HQ-9B dezenas de caças, J-16 e J-11 e seu sistema de defesa aérea multicamadas lidariam facilmente com qualquer ameaça. Eles acreditavam em sua teia de assassinatos que eliminaria qualquer um que ousasse se aproximar da costa. Às 6h52 dezenas de mísseis atingiram o estreito. Os chineses pensaram que estavam atacando alvos de vigilância suspeitos. Mas foi um erro fatal. Escondido sob os sinais de radar estava o grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford, a guarnição militar móvel mais poderosa do mundo. Armada com 2 reatores nucleares A1B, gerando mais de 300 megawatts de potência, a enorme frota incluía caças furtivos, mísseis, interceptadores contra medidas eletrônicas e o sistema de detecção SPI-6. Era acompanhada por submarinos nucleares, aeronaves de alerta antecipado e contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke, cada um com capacidade para lançar até 96 mísseis. A China lançou um ataque sem aviso diplomático prévio ou negociações. Não foi apenas uma reviravolta estratégica, mas também um revés direto para a frota americana. E ela respondeu. Imagine uma situação em que a China esperava encontrar alguns drones e talvez aeronaves de vigilância. Em vez disso, seus mísseis foram direcionados ao coração do poderio naval americano. Num piscar de olhos, todo o teatro de operações do sul da China se tornou um enorme campo de batalha, envolvendo dezenas de navios, milhares de mísseis e centenas de aeronaves. Você acha que é assim que um grande conflito poderia começar? Que outros erros você acha que o lado chinês cometeu neste episódio? Deixe um comentário e com certeza estudaremos sua resposta. O USS Gerald R. Ford respondeu rapidamente. O porta-aviões e sua tripulação entraram em ação imediatamente. As centenas de pilotos, operadores e técnicos a bordo começaram a executar algoritmos desenvolvidos há anos. Enquanto a linha de base 10 da Aegis começava a planejar trajetórias de interceptação, o SPY-6 detectou mísseis inimigos na atmosfera superior. Foi o início do que os analistas mais tarde chamariam de o uso mais organizado de defesa aérea, baseado em navios na história naval do Zepoyaero. Embora o ataque tivesse como alvo um ponto específico, seus efeitos atingiram uma era inteira. Sem perceber que estava diante de uma máquina de guerra em larga escala, a China iniciou uma reação em cadeia que afetou o Mar da China Meridional e toda a região do Indo-Pacífico. Os eventos a seguir mudaram o curso de mais de uma batalha. Mudaram a própria compreensão da guerra no mundo moderno. Os primeiros mísseis HQ-9 atingiram a atmosfera superior, atingindo velocidades superiores a Mach 4. Os chineses esperavam superar o grupo americano. No entanto, a essa altura, o USS Gerald R. Ford já havia ativado toda a sua força de combate. Era uma cidade flutuante inteira, construída especificamente para tal evento, não apenas um navio. O radar ativo SPI-6 detectou mais de 60 alvos simultaneamente. Os sinais foram rapidamente retransmitidos aos contratorpedeiros de escolta. O Arleigh Burke utilizou imediatamente suas 96 células de lançamento vertical. Mísseis SM-6 foram apontados para os mísseis HQ-9 em curso. Esses mísseis tinham a capacidade de interceptar alvos a velocidades superiores a Mach 3,5 a um alcance de mais de 370 km.
Em seguida vêm os RIM-162 e SSMs, capazes de destruir alvos próximos com uma precisão impressionante. Os RIM-116 Rams rastreavam mísseis que penetravam o perímetro externo mais próximo do casco usando etiquetas de rádio e infravermelho. Os lendários Phalanx CIWS são a última linha de defesa. Esses canhões de 6 canos disparando até 4.500 tiros por minuto destruíam qualquer coisa que se aproximasse do alcance crítico. A defesa, no entanto, não se limitou à interceptação de mísseis. Caças F-35C, Lightning II, cada um carregando até 8 toneladas de armas de precisão, decolaram do convés do porta-aviões. Eles criaram uma zona de destruição nas proximidades, controlando o espaço aéreo do grupo. A aeronave de alerta antecipado aerotransportada E-2D Advanced Hawkeye pairava sobre eles e seu radar AESA fornecia um amplo campo de visão por centenas de quilômetros. Tudo, desde sistemas antimísseis a radares, foi utilizado. A resposta ao ataque chinês, que parecia repentino e decisivo, vinha sendo praticada há décadas. Apesar disso, vários mísseis penetraram a camada externa da defesa, causando fortes ondas de choque que danificaram algumas aeronaves no convés. No entanto, nenhum ativo estratégico foi danificado. A tripulação foi treinada para o automatismo, então o sistema de recuperação funcionou imediatamente. A defesa multifacetada americana demonstrou-se plenamente, nenhum componente importante do grupo de ataque foi destruído. Além disso, cada interceptação foi cuidadosamente registrada, revisada e usada para desenvolver novas táticas. O grupo manteve controle total da situação, mesmo sob ataque. O que aconteceu naqueles 10 minutos se tornaria mais tarde a base teórica para a defesa marítima moderna. O que a China não percebeu é que o sistema Aegis, combinado com o SPU-6, o F-35 e o Phalanx, não é apenas uma defesa, é uma resposta viva e em tempo real a uma ameaça. Atenção especial deve ser dada à coordenação entre os navios. Cada navio funcionava como um organismo único. As informações eram transmitidas quase imediatamente após a detecção, análise e interceptação. Essa sincronização era impossível para os mísseis chineses projetados para supressão. Um sistema bem estabelecido superou até mesmo os modernos PL-15 e HQ-9. Tudo isso aconteceu no centro de combate do USS Ford, onde dezenas de operadores, analistas e engenheiros trabalhavam na tranquilidade e tranquilidade de cirurgiões. Eles precisavam manter o controle, e conseguiram. Nesta batalha, disciplina e tecnologia se uniram. Embora a China tenha atacado, encontrou um escudo de titânio. Com o último míssil chinês abatido ou desorientado, a força americana partiu para a ofensiva. Uma verdadeira caçada aérea começou no Estreito de Taiwan. Grupos de caças chineses, J-16 e J-11, que acabavam de deixar os aeródromos de Xiamen e Shantou, foram avistados por caças F-35C, guiados por canais seguros por E-2D Hawkeyes e SPU Sequoias. Quase imediatamente foi dada a ordem de iniciar o fogo. O AIM-120D Amiraan emergiu de seus compartimentos a uma velocidade superior a Mach 4. Esses mísseis eram guiados por radar e podiam voar a um alcance de mais de 150 quilômetros. Isso foi uma sentença de morte para os pilotos chineses que ainda não haviam decolado completamente e ainda não haviam entrado em formação de combate. Dezenas de aeronaves chinesas rapidamente se transformaram em nuvens de fogo. Elas caíram no mar ou explodiram em pleno ar, lançando destroços e chamas para o céu. Esses J-16 tinham um valor combinado de mais de 70 milhões de reais. Mas o problema não era apenas a tecnologia, era principalmente a mentalidade do comando do PLA. A China estava desesperada para melhorar a situação naval. Para criar zonas de defesa aérea sobrepostas, fragatas tipo 054A, equipadas com sistemas HQ-16, foram posicionadas mais perto da zona de colisão. No entanto, não tiveram essa oportunidade.
Aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler, a bordo do USS Ford, bloquearam seus canais de controle de mira e tiro. Então, mísseis anti-radar AGM-88 HARM entraram em ação, avançando em direção às fontes de sinal a velocidades superiores a Mach 2, transformando os radares dos navios chineses em metal derretido. Em terra, bombas JDAM-ER guiadas por GPS e sistemas inerciais foram lançadas por FA-18 Super Hornets americanos. Elas atingiram seus alvos com uma precisão de 10 metros. Todas as instalações, incluindo estações de radar, pontos de comunicação, lançadores HQ-9 e hangares, foram completamente destruídas sem um único erro. O sistema de defesa antimísseis da China, que era considerado confiável, estava sendo gradualmente destruído. Grupos aéreos seguiram as defesas marítimas e baterias terrestres os seguiram. Em meia hora, a linha de defesa construída por mais de uma década foi rompida e destruída. Isso não foi apenas uma derrota em uma guerra, foi o colapso de toda uma estratégia. Considere o seguinte: o golpe que Pequim esperava foi o início de um colapso massivo. O quartel-general do Teatro de Operações Sul do ELP estava em pânico, silêncio de rádio, perda de comunicações, postos de comando destruídos. Os comandantes locais não estavam recebendo instruções, os sistemas de identificação e seleção de alvos não estavam funcionando e os canais de comunicação de backup não estavam respondendo. Os americanos não estavam simplesmente reagindo, eles estavam antecipando como cirurgiões. Cada avião, míssil e pulso eletrônico fazia parte de uma estratégia pré-planejada. Era uma resposta. Demonstrava que os Estados Unidos estavam preparados para esse tipo de guerra, a esperavam, a previram e estavam vencendo. No entanto, a superioridade moral foi uma dimensão adicional. Foram os alvos militares e não a infraestrutura civil os principais afetados. Isso evidenciou as diferenças de abordagem. Embora os Estados Unidos não buscassem uma escalada, deixaram claro que a agressão não ficaria impune. A China conseguirá recuperar seu território aéreo e marítimo, ou já perdeu uma grande vantagem nessa área. Menos de uma hora após o início dos disparos chineses, o grupo de ataque do USS Gerald R. Ford lançou seu ataque. Este ataque não foi uma resposta espontânea. Foi uma operação preparada e aprimorada para destruir completamente a infraestrutura militar de um estado inimigo. Um mapa de alvos prioritários foi criado no Centro de Controle de Combate do porta-aviões, onde telas pulsavam, com milhões de bytes de dados de inteligência extraídos em tempo real de satélites em órbita P-8 Poseidons e aeronaves de reconhecimento F-35C. Uma matriz de interferência foi incorporada a cada objeto emissor e estrutura reforçada. Após receber a ordem, as escotilhas do sistema de lançamento vertical a bordo dos contratorpedeiros Arleigh Burke começaram a abrir em menos de 5 minutos. Dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk Block 4 decolaram um após o outro. Os radares chineses mal notaram os mísseis voando a uma altitude de menos de 30 metros acima do nível do mar e a uma velocidade de mais de 880 km/h. Sua ogiva, composta por uma carga altamente explosiva de 450 kg, foi projetada para destruir completamente as instalações e sistemas inimigos. Ao mesmo tempo, um submarino da classe Virginia emergiu de sua cobertura no Mar da China Oriental a mais de 150 metros abaixo da superfície. Ele lançou sua própria salva de mísseis, UGM-109, quase idênticos aos Tomahawk, mas lançados de uma profundidade onde os sistemas antissubmarinos chineses desconheciam sua presença. Foi um ataque aéreo e subaquático. O sistema de defesa antimísseis da China simplesmente falhou em cumprir sua função. Ao longo de um período de 20 minutos, mais de 90 mísseis guiados caíram sobre a costa sudeste da China, cada um atingindo um alvo específico, e não apenas uma área. Os alvos poderiam ter sido um nó de radar, um posto de comando,
um abrigo de mísseis HQ-9, um centro de comunicações ou um depósito de munições. As bolas de fogo se estendiam de Shantou a Quanzhou ao longo da costa, mas alguns complexos chineses tentaram responder. Mísseis HQ-16 foram observados sendo disparados das fragatas restantes. No entanto, elas não tiveram tempo suficiente para se ajustar. A interferência do Growler destruiu os canais de frequência e interrompeu todo o seu funcionamento. Os FA-18 Super Hornets atacaram. Voavam a mais de 30 mil pés, além do alcance da maioria das defesas aéreas restantes. Suas armas incluíam mísseis anti-radar e JDAM-ERs, que lhes permitiam realizar ataques de precisão contra objetos emissores. Tudo foi destruído, incluindo bunkers, hangares de armazenamento de combustível e antenas. Os ataques físicos foram complementados pela guerra eletrônica. Os EA-18G Growlers frustraram qualquer tentativa de restabelecer a comunicação entre as baterias em terra e o comando. As forças atacadas simplesmente não recebiam ordens do interior da China. As equipes de defesa aérea estavam completamente isoladas. Não sabiam mais quem estava no comando, onde estava o inimigo ou quem ainda estava nas fileiras. Em 25 minutos, a infraestrutura defensiva da China, na costa sudeste, foi destruída. Mais de 15 instalações, incluindo armazéns subterrâneos e centros de comando, foram destruídas. As que sobreviveram não podem mais operar, porque suas comunicações, fontes de alimentação e sistemas de resfriamento de radar foram danificados. Mesmo nesses momentos, porém, o USS Ford não baixou suas defesas. O SPI-6 continuou a vasculhar os céus e os mares em busca de potenciais ameaças secundárias. O Phalanx CIWS monitorou todos os objetos em um raio de 5 quilômetros e o SM-6 e o ESSM permaneceram em alerta. Não se tratou apenas de uma operação brutal. Foi uma prova clara de que os militares dos Estados Unidos não só poderiam repelir um ataque, como também lançar um contra-ataque poderoso e devastador em poucas horas. Ao amanhecer de 5 de abril, apenas 48 horas após a primeira salva chinesa, a escala da destruição era imensurável. Ao longo da costa chinesa, imagens de satélite obtidas por empresas comerciais independentes e pelo exército americano mostraram uma série de faixas pretas. Essas faixas incluíam pistas destruídas, cúpulas de radar, cascos retorcidos da bateria do QG-9 e depósitos de munição espalhados. Analistas americanos confirmaram que pelo menos 40 caças J-16 e J-11 foram destruídos tanto no ar quanto em terra. Essas perdas totalizaram mais de 5,7 bilhões de reais. Pelo menos 5 esquadrões HQ-9, cada um avaliado em centenas de milhões de dólares, foram completamente desativados. A China perdeu infraestrutura e equipamentos. Mais de 15 instalações militares estratégicas, como bunkers de comunicações, centros de comando e depósitos de combustível, foram destruídas ou inutilizadas. Percebendo que a situação estava saindo do controle, o LP rapidamente começou a evacuar os restos de seus sistemas de defesa aérea para o interior a distâncias superiores a 200 quilômetros. Este foi um sinal tácito de que a zona costeira estava perdida. As guarnições militares ao longo da costa receberam ordens de não usar radares devido ao canal de rádio bloqueado e aos ataques em andamento. Temiam que qualquer radiação se tornasse alvo para outro ataque. Isso também afetou a infraestrutura civil. Os portos costeiros ficaram em completo silêncio. De rádio, os centros logísticos congelaram e o tráfego marítimo foi interrompido. A costa chinesa de Guangdong, a Fujian, ficou estrategicamente isolada. A região não tinha potencial de combate. Além disso, tudo isso aconteceu em apenas 2 dias, não meses de guerra. Os Estados Unidos responderam rápida e eficazmente a um desafio direto. O tom nos centros de comando da China mudou drasticamente. A primeira coisa que me vem à mente é a promessa de uma zona de exclusão e o isolamento garantido de Taiwan. No momento,
é choque e decepção. Como resultado, a rede de extermínio do QG-9 e do J-16, da qual Pequim tanto se orgulhava, foi completamente destruída. Aparentemente tudo está tranquilo. No entanto, fontes ocidentais relataram que um conselho militar de emergência, sob o Comitê Central do PCC, foi convocado com urgência. Segundo relatos não confirmados, houve muita discussão. A liderança foi informada de que os Estados Unidos agiram com tanta precisão e coordenação que levaria anos para restaurar a capacidade perdida. As perdas vão além da perda de recursos materiais. São uma vergonha para a estratégia. As alegações da China de que estava preparada para conter os Estados Unidos em um segundo arquipélago se provaram falsas. Em 3 dias, décadas de preparação e investimento foram anuladas. A defesa em camadas, baseada em QG-9 e J-16, provou ser inadequada para um conflito real. E os aliados da China ficaram chocados com o desenvolvimento. Muitos analistas no Irã e na Coreia do Norte estão reconsiderando abertamente sua confiança na tecnologia chinesa. Outra reação foi observada no Vietnã, na Índia e nas Filipinas. Os Estados Unidos ainda são capazes de operar com rapidez, precisão e sem baixas. Foi nesse ponto que o verdadeiro propósito da operação ficou claro. Não se tratava apenas de preservar a marinha da Ford. Tratava-se de demonstrar a capacidade de travar a guerra por meio de redes, colaboração e alta tecnologia. Uma capacidade que a maioria dos exércitos do mundo não conseguia igualar. A questão mais importante agora é por quanto tempo a China poderá permanecer surda. Além disso, depois de uma derrota tão terrível, quem na região acreditará na força de Pequim? Menos de 72 horas após um míssil chinês atingir a bandeira americana, ficou claro que toda a estratégia na região do Indo-Pacífico havia sido completamente repensada. A estratégia A2AD, anti-acesso, negação de área da China, que durou décadas, fracassou e entrou em colapso. Mesmo a 80 milhas náuticas da costa chinesa, não conseguiram manter os Estados Unidos fora do segundo arquipélago. O grupo de ataque americano a bordo do USS Gerald R. Ford demonstrou ao mundo não apenas tecnologia superior, mas também o rápido uso de todas as capacidades militares da guerra eletrônica a ataques de precisão. Todos os componentes, incluindo satélites submarinos, porta-aviões, caças e até algoritmos de tomada de decisão, trabalharam em conjunto. Ao mesmo tempo, o conflito tem sido um desastre em todos os níveis para a China. A perda de aeronaves, mísseis e infraestrutura no valor de dezenas de bilhões de yuans é apenas a ponta do iceberg. A perda de credibilidade em seus próprios princípios militares é ainda mais devastadora. Surgiram questionamentos dentro do país e entre seus parceiros mais próximos sobre se a China está realmente preparada para uma grande guerra com um adversário tecnologicamente igual ou superior. A reação internacional foi rápida. Nos dias que se seguiram ao evento, especialistas japoneses, sul-coreanos e filipinos declararam que o Pacífico voltou a ser o Oceano dos Iterewa. Aliados europeus imediatamente começaram a reconsiderar opções que envolveriam os Estados Unidos em potenciais conflitos no leste europeu. Israel, Índia e Austrália enfatizaram uma coisa: os EUA ainda podem mobilizar e exercer poder em todo o mundo. Enquanto isso, a China foi forçada a recorrer aos canais diplomáticos. O governo se recusou a reconhecer a escala da destruição devido à falta de informações internas. No entanto, relatórios secretos divulgados pela mídia ocidental confirmaram que as defesas aéreas ao longo da costa estavam praticamente inoperantes. Em 5 de abril, imagens de satélite mostraram que a atividade de radiofrequência havia desaparecido de Fuzhou a Zhanjiang. Analistas militares americanos constataram que não havia mais nenhum batalhão HQ-9 ativo na zona costeira. Centros de mira foram destruídos, a logística foi interrompida e interceptadores foram dispersos ou destruídos.
Após o ataque inicial, os J-16 sobreviventes foram enviados para o interior da China, fora do alcance dos sistemas americanos. Sob a ameaça de submarinos da classe Virginia, a Marinha Costeira da China assumiu uma postura defensiva. Por outro lado, os Estados Unidos não deram continuidade à escalada. Pelo contrário, deixaram claro que se tratava de uma resposta, não de uma provocação. Após a destruição da infraestrutura chinesa, o grupo americano permaneceu no local, patrulhando, mas sem lançar ataques secundários. Esse comportamento transmitiu uma mensagem importante. A capacidade de controlar e dissuadir é o que define o poder americano. E se for atacado, a resposta será rápida, cirúrgica e implacável. O incidente ensinou às potências mundiais uma lição vital: atacar a bandeira dos Estados Unidos, especialmente seu grupo de ataque de porta-aviões, causará mais do que apenas um conflito local. Você arrisca tudo: sua frota, suas defesas aéreas, suas zonas estratégicas de influência e principalmente sua reputação no cenário internacional. O litoral chinês agora é mais do que apenas uma cicatriz de um Tomahawk e uma cratera Jodin. Agora é uma linha de alerta arrasadora para todos.